O mundo está cada vez mais conectado e aprender uma nova língua é sempre importante. Além disso, falar outro idioma aumenta as chances no mercado de trabalho e abre muitas portas. O inglês é uma das línguas mais faladas no mundo, mas no Brasil, apenas 5% dos brasileiros falam inglês, sendo que a maioria pratica o famoso embromation por não serem fluentes na língua. A Revanier é analista de produtos e trabalha em uma grande empresa. Mas para que ela avançasse cada vez mais na profissão, sabia que era fundamental aprender o inglês. Senti a necessidade de profissionalmente escalar, né? Então, para eu conseguir atingir meus objetivos profissionais, eu precisava ter o inglês. Então, eu decidi procurar um professor particular de inglês, porque voltar para a sala de aula tradicional, inglês tradicional, também não me contemplava no momento. Estava tudo remoto, né? Então, eu também não tinha vontade de voltar a estudar inglês de forma tradicional. Então, eu procurei um professor particular de inglês, de forma remota, para eu conseguir também focar o meu inglês profissionalmente, sabe? Eu não queria um inglês, assim, recreativo, enfim, para viagem. Eu queria um inglês mais voltado para o business, né? Para o negócio, que é a área que eu trabalho atualmente. Em uma das entrevistas ao longo da vida profissional, a língua estrangeira era um item importante. Eu fiz 2 etapas de entrevista, respondendo algumas perguntas em inglês, falando um pouco inglês. E foi muito legal para mim, porque como eu já estava fazendo o curso de inglês, eu já me senti um pouco mais tranquila para falar, um pouco mais segura para falar. Essas aulas particulares foram maravilhosas, porque tirou essa trava, tirou um pouco dessa timidez que eu tinha. E eu consegui ir super bem nessas entrevistas que eu fiz, né? Foram 2 etapas, de conversar em inglês e falar. Foi bem legal também, foi uma experiência muito bacana, que eu não teria tido se eu não tivesse começado as aulas. Apenas 5% dos brasileiros falam inglês. Isso representa menos de 11 milhões de pessoas em um universo de 213 milhões de brasileiros. Mas o que chama atenção mesmo é que apenas 1% é fluente na língua. Falar inglês hoje é muito mais do que aprender uma nova língua. É também novas oportunidades no mercado de trabalho. A gente vê que assim como competências que a gente precisa ter no nosso relacional, mas ainda você saber um outro idioma, ele é fundamental para que você possa ter melhores oportunidades no mercado de trabalho. Então não é uma questão que venha 10, 15, 20 anos, mas é uma questão que vai vir para sempre. Quanto mais você estudar, você tiver acesso a essa língua, a essa cultura, melhores oportunidades de trabalho você vai ter. No país, várias palavras já se popularizaram. É comum vermos por aí produtos com o nome em inglês, como milkshake, diet, light, fitness, drink, fast food, pendrive e shampoo. Quantas palavras dessa você conhece? Quem não é fluente no inglês, na verdade, pratica o famoso embromation. A especialista explica como uma pessoa é considerada fluente na língua. Porque quando a gente fala ser fluente, não é simplesmente você apertar um botão e falar agora eu vou pensar em inglês, vou responder essas perguntas em inglês. Mas quando a gente vê que esse ser fluente não está atrelado a, de fato, habilidades e uma comunicação de forma efetiva daquilo que você vai usar no seu dia a dia, você não consegue se tornar fluente. Então a gente vê que esse ser fluente é quando você consegue, de fato, ter tranquilidade e calma e começar a vivenciar aquela língua. E vivenciar, você não precisa ir para fora, para um outro país, você não precisa falar só com pessoas nativas, mas sim você promover um ambiente onde essa língua vai estar presente no seu dia a dia. Eu acho muito importante, hoje em dia é uma das coisas mais importantes assim, que você precisa ter, porque os empregos hoje em dia é a base do inglês, né? Para você ter um emprego bom, você precisa do inglês, até para viajar para fora, para conversar com as pessoas. Então, pelo menos o básico é o necessário para a gente poder se comunicar, né? Igual eu tenho o histórico de parentes que foram para os Estados Unidos e, tipo assim, aprendeu pelo menos o básico para poder se comunicar com as pessoas lá, para não passar tanto aperto assim, né?